A Estátua da Liberdade, porta de entrada de Nova York, anuncia o novo mundo. Esta estátua, oferecida pela França aos Estados Unidos para festejar o centenário de independência norte-americana, tornou-se um símbolo de boas-vindas para os milhões de visitantes que todos os anos chegam a Nova York. Da coroa da estátua, acessível mediante um elevador, pode-se apreciar uma vista espantosa da cidade. Houve um tempo em que a Estátua da Liberdade recebia os imigrantes que chegavam a Nova York vindos de todos os recantos do mundo. Como ainda hoje acontece, a partir da estátua, a cidade oferecia uma visão incrível de vitalidade e poder. Atrás da Estátua da Liberdade, encontramos a Ellis Island, um pequeno pedaço de terra, lugar de passagem obrigatória para todos os imigrantes que queriam entrar nos Estados Unidos. Hoje, acolhe um museu onde se recriam situações e se exibem fotografias da época das grandes vagas migratórias. A ponte que encerra a Baía de Nova York chama-se Giovanni da Verrazzano, o nome do navegador toscano que em 1524 descobriu a ilha de Manhattan, quando explorava o litoral americano a serviço do rei da França. Mas o primeiro povoamento da ilha deu-se apenas um século mais tarde, quando um cidadão holandês a comprou dos índios que lá viviam. A cidade, que então se chamou Nova Amsterdã, desenvolveu-se na zona sul de Manhattan, onde atualmente se encontra o Battery Park. A ilha de Manhattan é apenas uma parte da cidade de Nova York, que também inclui Queens, o Bronx, Brooklyn e a Staten Island. O Central Park, a Quinta Avenida e a Broadway, que cruza a ilha em diagonal, ressaltam na densa teia de ruas e avenidas. Depois de visitarmos a Estátua da Liberdade, que se ergue no meio da Baía de Nova York, sobrevoamos a Brooklyn Bridge, um exemplo majestoso da engenharia do século XIX. E a seguir, subimos até o terraço do Empire State Building, que foi durante muitos anos o edifício mais alto da grande metrópole. As torres gêmeas do World Trade Center, destruídas pelo ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, atingiam 420 metros de altura e os seus alicerces assentavam a 21 metros de profundidade. A destruição das Torres Gêmeas alterou profundamente o perfil da cidade. Atualmente, o chamado Ground Zero, onde outrora se erguiam as duas torres, é um enorme espaço vazio dominado pela dor e pela desolação. As obras do novo World Trade Center estão programadas para começar em breve. A arquitetura dos Estados Unidos especializou-se desde os seus primórdios na construção de arranha-céus. O Woolworth Building, construído em 1913, representa o paradigma de um estilo imbuído de motivos tradicionais, neste caso neogóticos, que inspirou a configuração dos primeiros arranha-céus. O Empire State Building, construído em 1931, foi o primeiro arranha-céus planejado como uma cidade em si mesmo, equipado com todos os serviços necessários para garantir um funcionamento independente.
Com os seus arcos de aço e suas janelas triangulares inspiradas na Art Deco, o Chrysler Building é o mais fascinante de todos os arranha-céus nova-iorquinos. E o preferido dos seus habitantes, graças ao seu encanto romântico, que lhe valeu até um renovado protagonismo em muitos filmes que escolheram a cidade como cenário. O crescimento vertiginoso de Nova York durante o século XIX estabeleceu um tipo de desenvolvimento urbano, estritamente baseado em ruas que se explanam paralelas ou perpendiculares umas às outras. Daí resultou uma rede de blocos urbanos uniformes com origem nessa intersecção de ruas e de avenidas, que se prolongam ao longo e em toda a largura da ilha. A Quinta Avenida, que nasce no Washington Square e que termina no Harlem, marca, percorrendo o centro da cidade, as zonas leste e oeste. Esta avenida é a principal artéria da cidade, um local privilegiado para passeios e compras, e cenário tradicional dos grandes desfiles comemorativos. Vamos agora dar um passeio pela Quinta Avenida entre o Central Park e o Washington Square, uma área que alguns conhecem como o palco do mundo. Na intersecção entre a Quinta Avenida e o Central Park, encontramos dois hotéis de luxo lendários, o Plaza e o Pierre, outros protagonistas assíduos dos filmes de Hollywood. Bergdorf Goodman e Christian Dior abrem o desfile da magnificência. A sede da Casa Dior fica no magnífico arranha-céus. Próximo da Madison Avenue e da Lexington Avenue, podemos ver as lojas de Giorgio Armani e, muito perto, os famosos e lendários armazéns Bloomingdale. A opulência e o bom gosto da Quinta Avenida contrastam com a simplicidade e humanidade dos desfiles que nela celebram de quando em vez algumas das grandes comunidades da metrópole. É o que ajuda a criar essa atmosfera de variedade étnica e cultural que caracteriza a Big Apple. A Quinta Avenida é famosa por sua grandiosidade, e um bom exemplo disso é a Trump Tower. Alguns quarteirões mais à frente, encontramos outro gigante, o Rockefeller Center, o monumento dedicado ao milionário John D. Rockefeller Jr., grande filântropo da cidade. Também se ergue na Quinta Avenida a Igreja de St. Patrick, a Catedral Católica de Nova York e o símbolo de todos os americanos de origem irlandesa, que honram as suas raízes todos os anos no famoso desfile de St. Patrick's Day. Na Rua 53 encontramos o Museu de Arte Moderna, chamado MoMA pelos nova-iorquinos, e que passou recentemente por importantes reformas. O museu, além de ser um local de encontro e um centro cultural muito animado, é um dos lugares mais bonitos da cidade e nos seus jardins repousam algumas das obras-primas da escultura contemporânea. Conforme nos aproximamos do centro histórico, chegamos ao Macy's, que se orgulha de ser o maior armazém do mundo. O maior é, aliás, uma expressão habitual em Nova York, pois há sempre algo ou alguém pronto a bater um recorde, que se relacione com o tamanho, com a riqueza ou com a velocidade. Ao longo das artérias da cidade, os artistas de rua e os vendedores engrossam o imenso coro de vozes que dá vida a Nova York.
Na esquina da Rua 43, deparamos com o Empire State Building, o símbolo de Nova York e o primeiro edifício que se atreveu a rasar o céu. No seu topo, existe um terraço de onde podemos desfrutar de um panorama sublime da cidade. Ao seu lado, encontramos uma das joias da arquitetura nova-iorquina, o Flatiron Building, situado na intersecção entre a Quinta Avenida, a Broadway e a Rua 23, conhecida como Madison Square. Esta localização obrigou o arquiteto a adotar este edifício de 1902 do seu desenho triangular tão original que conseguiu surpreender os nova-iorquinos de começos do século XX. Se nos desviarmos um pouco, chegamos ao Union Square, situado onde a Broadway cruza a Rua 17. Neste local, encontramos a sede nacional da Barnes & Noble, a maior cadeia de livrarias dos Estados Unidos, e em frente, durante os meses primaveris, um alegre mercado de flores e verduras. Regressaremos a Midtown Manhattan de metrô, cujas inúmeras linhas, assinaladas com uma letra ou com um número e um código colorido, chegam ao Brooklyn, Queens e Bronx. Disse que Nova York nunca dorme, e o mesmo se aplica ao seu metrô. O serviço abranda durante a noite, mas o metrô nunca para. Mais uma vez no Rockefeller Center, dispomos-nos a explorar as grandes avenidas, cada qual com suas características singulares. Atrás do Rockefeller Center, na Sexta Avenida, vemos o Radio City Music Hall, o maior anfiteatro do mundo com uma capacidade para 6.200 pessoas. Na Sexta Avenida, também chamada Avenida das Américas, podemos observar alguns dos arranha-céus mais altos da cidade. A avenida seguinte, a Madison Avenue, acolhe as empresas que dominam o mundo da publicidade. Philip Johnson, um dos maiores expoentes da arquitetura pós-modernista, construiu aqui um dos seus mais belos edifícios. A Park Avenue é uma avenida essencialmente residencial. Na metade de seu trajeto, erguem-se a Grand Central Station e o Pan Am Building, que hoje é propriedade da MetLife. Um dos edifícios mais famosos da Park Avenue é o Waldorf Astoria Hotel, um paradigma da Art Deco. Alguns quarteirões mais à frente, encontramos o Seagram Building, uma obra de finais dos anos 50, da autoria de Mies van der Rohe. Foi o primeiro edifício totalmente revestido de vidro e a isso se deve a sua fama. A Rua 42 era até pouco tempo a mais problemática da cidade. Hoje em dia, a situação vem mudando rapidamente. Demoliram-se muitos dos velhos edifícios e a prostituição e o mercado da pornografia, que dominavam esta zona, têm desaparecido. A Rua 42 atravessa o Times Square, que nasce da intersecção da Rua 42, da 7ª Avenida e da Broadway. Times Square deve a sua fama aos enormes telões de televisão colocados nas paredes dos edifícios, às incontáveis luzes de neon e às muitas salas de cinema, e também à sua proximidade com a Broadway, que além de ser o nome da avenida que cruza Manhattan de cima a baixo, também é a região dos teatros que se encontra precisamente entre a Broadway, o Times Square, a Rua 42 e as artérias adjacentes. A Biblioteca Pública de Nova York também fica na Rua 42, e nas suas estantes repousam cerca de 19 milhões de livros, todos disponíveis para consulta e requisição.
Outras atrações famosas da Rua 42 incluem o novo edifício Grace, o edifício Chrysler e, sobrepondo-se a todos, a Grand Central Station, que, junto ao terminal de ônibus de Port Authority, representa o ponto de chegada ou de partida de milhões de trabalhadores que todos os dias se deslocam de suas casas até Manhattan. No fim da Rua 42, encontramos o edifício da Organização das Nações Unidas, construído num terreno oferecido por Rockefeller, projetado em finais dos anos 40, por Le Corbusier e Oscar Niemeyer, dois dos mais importantes arquitetos do século XX. Ao lado das Nações Unidas, ergue-se o colossal Trump World Tower, com 72 andares de apartamentos de luxo. Regressamos à Quinta Avenida e, desta vez, dirigimos-nos para o norte, seguindo ao Central Park pelo seu lado leste, num trajeto de 4 quilômetros aproximadamente. O parque ocupa 340 hectares, ou seja, 5% da superfície da ilha, e a sua construção deve-se aos urbanistas nova-iorquinos do século XIX, que souberam reservar esta enorme zona verde numa cidade que estava a crescer rapidamente em todas as direções. Na Quinta Avenida, encontramos o Metropolitan, o maior museu dos Estados Unidos. Foi inaugurado em finais do século XIX, graças à contribuição generosa dos seus cidadãos mais abastados. As coleções do Metropolitan cobrem todos os períodos históricos e virtualmente todos os países. Conta com uma importante coleção de arte egípcia e até com uma reconstrução espetacular do Templo de Dendur, que escapou assim às águas do Lago Nasser, criado quando se construiu a barragem de Assuã. Na esquina da Rua 89, encontra-se o Museu Guggenheim, obra do arquiteto Frank Lloyd Wright, que abriga obras famosas da pintura mundial do século XX. O nova-iorquino utiliza o Central Park para descansar e se divertir. No verão, um passeio pelo parque dá-nos a oportunidade de desfrutar de concertos de música, atividades esportivas e outros eventos. No meio do parque, encontra-se a Tavern on the Green, um dos melhores restaurantes de Nova York, cujo pavilhão envidraçado foi cenário de muitos filmes. Depois de atravessarmos o parque, chegamos a um dos grandes centros culturais de Nova York, o Lincoln Center. O centro do complexo é a praça, precedida por uma fonte desenhada por Philip Johnson. À volta da praça, erguem-se 3 edifícios, a Philharmonic, o New York State Theatre e, finalmente, a Metropolitan Opera. Atrás da Philharmonic, há outro recinto com uma escultura de bronze de Henry Moore e também um teatro da autoria do arquiteto finlandês Eero Saarinen. Vamos deixar o Lincoln Center e apanhar o metrô até Harlem, outro dos bairros mais populares de Manhattan.
Nova York também é o centro de um agitado mundo hispânico e afro-americano. O Harlem, quase tão lendário quanto Times Square. O bairro, localizado a norte do Central Park, foi originalmente construído como uma luxuosa zona residencial. Mas como as casas não foram totalmente vendidas, tomou-se a decisão de alugá-las. E a comunidade afro-americana as ocupou na sua totalidade pouco tempo depois, nos primeiros anos do século XX. Durante os anos 30 e 40, o Harlem tornou-se o centro do jazz. Grandes intérpretes como Ducky Ellington, Lena Horne e Josephine Baker estrearam em bares e nightclubs como o Apollo ou o Cotton Club. Após um longo período de decadência, o Harlem se transformou rapidamente num local de atração e hoje é mais uma vez um bairro da moda em pleno apogeu. I'm singing, oh, I'm singing in New York. No ponto mais setentrional da ilha, deparamos com um cenário inesperado. Os Cloisters, a seção medieval do Metropolitan Museum. Trata-se de claustros medievais franceses e espanhóis autênticos, transportados e reconstruídos pedra a pedra neste recanto da América. A chamada Downtown, ou seja, a baixa da cidade, começa no Washington Square. Trata-se de uma área com vários bairros muito identificados com os grupos étnicos que neles habitam há muito tempo: Little Italy, Lower East Side ou Chinatown. Em Nova York, todos os espaços são bem aproveitados. E até o cruzamento de 3 ruas pode se transformar numa quadra de basquete, onde a cor da pele vale bem menos do que a capacidade para praticar o esporte. O Washington Square, centro nevrálgico da Greenwich Village, é famoso pela sua extravagância. O busto de Garibaldi, o Arco de Washington, os estudantes da New York University, as pessoas que jogam xadrez nas mesas instaladas no parque, tudo reflete a mentalidade aberta e multicultural da cidade. A Greenwich Village, o bairro da Nova York dos séculos 18 e 19, deve o seu encanto às casas de argila vermelha e às suas ruelas sombrias. Nos primórdios do século XX, a Village, como é popularmente conhecida, tornou-se o lugar preferido de artistas e escritores, e desde então reina neste bairro um ambiente marcadamente boêmio, caracterizado pelos comportamentos e atitudes extravagantes de seus habitantes. O aumento dos preços e dos aluguéis das casas obrigaram os artistas a mudarem-se para os antigos bairros industriais, como Sorro, por exemplo, uma área residencial de Nova York conhecida por seus lofts sofisticados e localizados em antigos armazéns remodelados. Mais recentemente, e também por causa da subida dos preços, os artistas têm abandonado Sorro, que recebeu habitantes novos e mais endinheirados, na sua maioria designers de moda.
Perto do Sorro, encontramos outro dos bairros mais característicos da cidade, Little Italy, que na sua origem foi um bairro habitado única e exclusivamente por imigrantes italianos. A sua presença permanece evidente, mas quase transformada em algo de exótico. Hoje em dia, a maior parte da população de origem italiana transferiu-se para outros bairros da metrópole e Little Italy passou a ser apenas uma pequena zona cheia de restaurantes italianos. O Lower East Side fica ao lado de Little Italy. Esta zona, antigamente habitada exclusivamente por judeus europeus, é agora um lugar onde se podem saborear as mais variadas especialidades balcânicas. Chinatown, também ao lado de Little Italy, é muito mais dinâmica e continua a expandir-se. Os primeiros imigrantes chineses que chegaram a Nova York no século XIX encontraram trabalho na construção das linhas de trem que cruzam os Estados Unidos. Atualmente, Chinatown funciona como um pequeno universo fechado e, como é natural, é o melhor lugar da cidade para provar os pratos autenticamente chineses e cantoneses. Seguimos em frente, e a poucos minutos de Chinatown encontramos o City Hall Park, onde se encontra a City Hall, a Câmara Municipal da cidade. Se seguirmos pela Broadway, chegamos a Wall Street e logo atrás deparamos com o Battery Park, o limite sul de Manhattan. A partir da City Hall, governa-se a enorme variedade humana de Nova York, mantendo-se sempre um equilíbrio surpreendente entre os diversos grupos étnicos e sociais que compõem a cidade. O bairro financeiro começa alguns quarteirões mais ao sul. Durante o dia, as pequenas ruas que rodeiam a Wall Street parecem um bazar oriental, mas de noite ficam completamente desertas. No bairro financeiro, encontramos a sede da Bolsa de Valores de Nova York, fundada em 1792 e que ainda é a mais importante do mundo. Também tem aqui a sua sede alguns dos maiores bancos mundiais, como o Chase Manhattan, diante do qual se ergue com seus 14 metros de altura a escultura Quatro Árvores, de Jean Dubuffet. A poucos metros repousa o Cubo Vermelho de Isamu Noguchi. Na extremidade sul da ilha, encontra-se o magnífico Battery Park, que nos oferece um dos panoramas mais extraordinários da cidade. À medida que vamos subindo o leito do rio Hudson, passamos pelos novos edifícios do World Financial Center, localizados no centro do Battery Park, onde vivem cerca de 30 mil pessoas. Uma estufa fantástica com 38 metros de altura ergue-se entre os arranha-céus. Esse é um local de exposições, de desfiles de moda e de atividades para crianças.
Todos os bairros têm locais de lazer, muito sofisticados nos mais opulentos e simples terrenos devolutos nos mais populares. De vez em quando, deparamos com autênticas obras de arte construídas com materiais reciclados e destinadas às brincadeiras das crianças. Se continuarmos pelo East River, encontramos o único bloco do bairro financeiro que não tem arranha-céus. É neste lugar que fica a Francis Tavern, que se poderia considerar o edifício mais antigo de Manhattan, não fosse o atual uma reconstrução do antigo. Tem no seu interior um restaurante famoso e um pequeno museu que ilustra a história da cidade. Grande parte do porto que tanta riqueza deu à cidade transferiu-se para New Jersey. Os antigos cais foram remodelados há muito pouco tempo. Um bom exemplo é o South Street Seaport, que conta com um museu, várias lojas e restaurantes. Onde antigamente era feita a venda dos peixes, encontra-se hoje um bazar exótico. O Pier 17, por exemplo, oferece um passeio magnífico pela margem do East River e tem uma vista excelente da Brooklyn Bridge e dos arranha-céus da cidade. A Brooklyn Bridge, que liga Manhattan ao Brooklyn, é a mais antiga ponte da cidade e foi inaugurada em 1873. Tem aproximadamente 1 quilômetro de comprimento. Dos 7 milhões de habitantes da metrópole e dos 17 que povoam a área metropolitana, só 1,5 milhão vive em Manhattan. Durante o dia, os trabalhadores deslocam-se até Manhattan, utilizando as pontes e os túneis que ligam a ilha ao continente. Seguindo o leito do rio, chegamos a Manhattan Bridge, construída 30 anos depois da Brooklyn Bridge. A George Washington Bridge, sobre o rio Hudson, é a única ponte que liga Manhattan a New Jersey. Foi construída em 1931 e tem quase 3 quilômetros de comprimento. A Queensboro Bridge, no East River, chega a Roosevelt Island, que abriga desde os anos 70 um complexo residencial. Um teleférico liga a ilha a Manhattan. O terminal para o tráfego que parte e que chega da Europa é outra das grandes atrações de Nova York. A Brooklyn Bridge ergue-se deslumbrante no romântico entardecer do East River, como se tratasse de uma irresistível declaração de amor. Nova York é uma cidade que nunca dorme. Os acontecimentos sucedem-se sem parar e é o centro mundial de convenções, feiras e congressos.
As inovações culturais e a moda têm a sua origem ou são internacionalmente consagradas em Nova York. Roma do século XXI. E como a Roma antiga mostra orgulhosa os seus símbolos de poder, os seus coliseus para o ócio, as suas basílicas para o dinheiro e as sedes da nova ordem mundial. Estamos de novo na Estátua da Liberdade, onde iniciamos a nossa viagem à descoberta de Nova York. Nos nossos dias, este monumento, a insígnia da liberdade para milhões de pessoas no mundo, é o símbolo triunfante da capital do mundo.